Boa tarde, boa noite aqui pra mim, são 11 horas da noite, pra vocês às 6 horas da tarde. E hoje não vai ser exatamente uma aula, vai ser um bate-papo aqui, como se fosse um happy hour histórico falando sobre as curiosidades da antiguidade, usando como exemplo o filme do Gladiador, que tem alguns erros históricos, e hoje eu vou contar pra vocês, tá? Eu, como historiadora, vendo o filme do Gladiador, fico bem louca. Quero mostrar pra vocês algumas coisas sobre o filme do Gladiador. Por quê? Bom, primeiro vocês sabem, né, que daqui a pouco eu vou começar o curso aí das 7 maravilhas do mundo antigo e do Coliseu. E daí eu fiquei pensando, gente, o filme do Gladiador é uma coisa que todo mundo deveria saber o que aconteceu de verdade lá. Porque o que acontece, gente, esses filmes de Hollywood, eles não têm comprometimento com a história. O que eles querem é bilheteria, público. Então, assim, tomem cuidado quando vocês forem assistir os filmes, porque em questão de história, eles são bem falhos. E vocês vão ver que o filme do Gladiador, as falhas são enormes em relação à história real, que supostamente contaria a história do imperador Marco Aurélio, quando ele morreu e quando começou o Império do Cômodo. Mas vocês vão ver que não foi bem assim a história. Essa é a ideia hoje. Cadê? Só não é fake o ator. É mais ou menos isso, Jussano. Eu não sei, porque eu não conheço o Russell Crowe e nem o Joaquim Fênix pessoalmente, quem sabe, né? Vamos começar assim, ó. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Vou mostrar essa imagem aqui para vocês. E vou perguntar assim, quem essa escultura representa? Quem é esse cara aqui? Vamos lá. Quem que é esse cara? Alguém sabe de quem é essa escultura? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre o filme do Gladiador nessa escultura aqui. Hércules, a Noeli falou Hércules aí, Cômodo, muito bom, Helenice. Então, assim, na verdade são as duas coisas, Noeli e Helenice, minhas duas alunas VIP aí, ó. Essa escultura aqui representa o Cômodo vestido como Hércules. Que sim, o Cômodo tinha essa coisa, essa ideia que ele se colocava na pele, literalmente, do Hércules. E eu pergunto para vocês, o ator que fez o Cômodo no filme do Gladiador, como é que ele era, o Joaquim Fênix? Tem uma coisa bem simples assim que acho, na minha opinião, não mudaria a bilheteria do filme se eles tivessem colocado essa informação. Tem a pele de leão, a cabeça do leão aqui na cabeça, isso mesmo, Jacinta. E depois na mão ele tem as maçãs. E aí, tem a clava também. E aí, como é que é o Joaquim Fênix? Olha só, gente, não tem nada a ver com o Cômodo. Quer dizer, assim, pelo menos podia ter feito o Joaquim Fênix crescer a barba, porque o imperador Cômodo, depois de um certo período dos imperadores, no início eles não usavam a barba. Depois de um tempo, eles começaram a usar barba. O primeiro que fez isso foi o Adriano. Provavelmente porque ele tinha algum defeito na pele, assim, que ficava mais bonito de barba, ele começou a usar barba e dali virou meio moda. E todos eles usavam barba praticamente neste período aqui, depois do Adriano, inclusive o Cômodo. Então, assim, vocês acham que ia mudar a bilheteria se pelo menos o ator tivesse colocado a barbinha para ficar mais parecidinho com o Cômodo? E, Ali, como é que a gente pode confiar nessa escultura aí? As esculturas de Roma, elas eram retratísticas, uma tipologia dela, ou seja, eles retratavam o personagem, o imperador, o político, exatamente como ele era, claro que com algumas exceções que tinha mais endeusada a imagem assim, mas eles tinham esse tipo de escultura retratística que mostrava o personagem como ele era. Então essa escultura, mesmo sendo o Cômodo em vestes de Hércules,
a gente tem a fisionomia do Cômodo. Qual que era a moda que ele usava, o tipo do cabelo, o tipo da barba, o tamanho dos olhos, o nariz. E essas esculturas, elas ajudam a gente a fazer a imagem dessa pessoa hoje, com a reconstrução gráfica. Se eu pegar essa imagem aqui para vocês, esse seria o nosso Cômodo hoje, fazendo uma reconstrução gráfica das esculturas e das imagens que nós temos dele. Completamente diferente do Joaquim Fênix. Repito, acho que assim não mudaria a bilheteria se o Joaquim Fênix estivesse usando barba aí no filme. Mas, enfim. Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho. Vou parar aqui de compartilhar. Vamos começar a falar um pouco sobre o enredo do filme, a história do filme. A história do filme é a seguinte: o Joaquim Fênix representa o Imperador Cômodo e tem o Marco Aurélio, o pai dele, que era imperador no momento. E agora já começa um erro histórico, porque no filme o Cômodo ele vai encontrar com o pai, com Marco Aurélio, que está no campo de batalha lá na Marcomânia, que era na Alemanha mais ou menos, Germânia, e ele vai até lá e ele vai querer matar o pai para ficar com o poder. Olha o erro histórico, gente. Já fazia 3 anos que o Marco Aurélio tinha colocado o Cômodo no poder junto com ele. Então ele estava dividindo o governo, apesar de ser muito jovem. Quando Marco Aurélio morreu, o Cômodo tinha 19 anos e assumiu o império com 19 anos. Mas ele já governava junto com o pai. Ele não queria matar o pai para ficar com o império. Bem, então, do que morreu o Marco Aurélio? No filme, eles fazem o Cômodo sufocando o Marco Aurélio, matando o pai. Isso não aconteceu, gente. Não aconteceu. O que a maior parte das fontes históricas que nós temos contam? Que a grande probabilidade da causa de morte do Marco Aurélio foi que ele contraiu a varíola ou sarampo, porque neste momento do império dele estava tendo uma grande epidemia, que aliás, isso é considerado pelos historiadores um ponto de grande virada no Império Romano, porque daí a partir deste momento, quando começa essa epidemia, vai morrer muita gente no território e vai enfraquecer de pessoas, literalmente. E isso vai enfraquecer o império. Depois o Cômodo vai reinar por 12 anos. E aí vem outro erro histórico, porque da forma como eles colocam no filme, gente, parece que aquilo aconteceu em 1 ano, né? O Cômodo matou o Marco Aurélio, daí ele voltou para Roma com a glória toda, virou imperador, e logo aí, enquanto isso, o Máximo, o nosso Russell Crowe, estava virando gladiador, e daí ele chegou em Roma e o Cômodo morreu. Foi rápido isso, não passou 12 anos no filme. E o Cômodo reinou por 12 anos, ele ficou 12 anos como imperador. Ele assumiu em 180 depois de Cristo e morreu em 192 depois de Cristo. São 12 anos. Então, essa ideia claro que dá todo aquele drama do filho matar o próprio pai e tal, mas não é exatamente isso. A causa da morte do Marco Aurélio, com grande probabilidade, foi essa varíola ou sarampo que ele teve, e aí ele, enfim, morreu, e foi um grande problema que aconteceu durante o império do Marco Aurélio, e ele pode ter sido uma das vítimas. Ok, e aí, naquele momento que o Marco Aurélio já estava meio mal, ele resolve que ele quer dar o cargo de imperador para o seu general Máximos. Gente, aí vamos lá. Primeiro que esse personagem do Russell Crowe não existiu.
O que se fala, assim, é que o cara que montou o roteiro deve ter se baseado em vários outros personagens da antiga Roma e acabou, enfim, nesse personagem. Mas este personagem na história de Roma não existe. O Marco Aurélio nunca pensou em dar o império para um general de guerra, certo? Era comum depois, no Império Romano, a gente já viu alguns aqui, que o imperador adotasse uma pessoa que não era seu filho legítimo para assumir o império. Mas no caso do Marco Aurélio, ele já estava governando junto com o Cômodo, então não tem sentido nenhum dizer que ele queria colocar o general lá no cargo do império. Bem, vamos lá. E aí, o Marco Aurélio estava comemorando a vitória na Marcomânia, estava comemorando que tinha ganhado com o seu grande general, papapá. Também outro erro histórico, porque a guerra não acabou quando Marco Aurélio morreu. Quando Marco Aurélio morreu, o Cômodo ainda continuou essa batalha e foi o Cômodo que conseguiu estabelecer a paz e acabar com a batalha. Então, não foi assim que aconteceu. Tá, vamos lá. Aí, o Russell Crowe, ele vai fugir e vão matar a família dele e tal. Tudo bem. E aí ele vai fugir, vai virar um escravo, vai virar gladiador. Ok, isso de Roma era possível acontecer, certo? Dele virar como se fosse um escravo de guerra e ser submetido a virar um gladiador. Poderia acontecer. Mas um erro histórico que tem aí, que depois o Russell Crowe ele vai voltar para Roma para se vingar do Cômodo que tinha matado a família dele. Existia uma lei em Roma que dizia que um soldado romano que tivesse virado escravo de guerra por algum motivo, no momento que ele colocasse o pé na cidade de Roma, ele voltava a ser cidadão romano e voltava a ter a categoria dele. Isso não foi bem o que aconteceu com o Russell Crowe. Ele sofreu bastante ainda. Parece uma cena que os gladiadores estão comendo, certo? Alguém lembra dessa cena? Como que eles estão comendo? Isso é um outro erro histórico que não mudaria nada na bilheteria do filme. Porque parece bobagem, mas assim, quem olha fala, gente, não era assim. Nós já falamos diversas vezes aqui sobre como os romanos e os antigos lá se alimentavam, que eles recostavam em espécie de chaiselongues, assim, e comiam recostados e que eles comiam com as mãos. O Russell Crowe e os amigos gladiadores dele, eles estão lá, tá? E eles começam a comer. E eles estão comendo como? Com talheres, gente. O único talher que existia nessa época da antiga Roma, da antiga Grécia, era a faca. A faca, sim. Mas como os romanos comiam e como os antigos comiam? Com as mãos, ok? Com as mãos. Sabe quando que os talheres vão aparecer? No século XIX, como a gente conhece assim. Então, esse erro eles poderiam ter evitado. Bem, que mais que a gente tem lá no filme? Daí depois a gente vai ter a batalha com o Cômodo e o Russell Crowe, certo? Dentro da arena. Que, aliás, eu quero contar para vocês um detalhe sobre arena, o nome, a origem dessa palavra arena. Vocês sabem a origem da palavra arena? Bom, assim, como que era essa arena do Coliseu? Tinham as estruturas subterrâneas que eu mostrei para vocês aqui nas últimas semanas, onde ficavam as feras, os gladiadores e que subiam por elevadores e tal. Em cima dessa estrutura, dessas galerias subterrâneas, tinha uma estrutura de madeira. Por cima dessa estrutura de madeira, eles colocavam areia.
E areia, em latim, era arena. E aí, com isso, arena veio da areia do latim. E a gente usa até hoje a palavra arena, que veio lá, teve origem no latim, porque areia que era usada para fazer esse acabamento do piso da arena. Ok. Então, o Russell Crowe e o Cômodo vão, que era o máximo, ou o hispânico que eles chamavam, vão lutar na arena. E aí, acontece o seguinte, o Russell Crowe, o Máximos, vai matar o Cômodo. Gente, outro erro histórico. O Cômodo, sim, foi assassinado, mas, primeiro, 12 anos depois, começou o Império lá em 180 e acabou em 192, foi assassinado, mas ele foi assassinado dentro da banheira dele enquanto ele estava tomando banho. Não foi dentro do Coliseu. Olha só, gente, nada a ver. E aí, ali, assim, ele morre dentro do Coliseu no filme, porque tinha que dar toda esse drama, vamos dizer. E quem matou o Cômodo, de fato, foi um que era praticamente um braço direito dele, que era gladiador, que se chamava Narciso, mas matou o Cômodo dentro de casa. E agora eu vou perguntar uma outra coisa pra vocês. Vocês se lembram no filme que quando o Russell Crowe tá lá, que daí o cara aquele que eu agora me esqueci o nome, que chama ele, que faz dele o gladiador, ele fala assim, agora você tem que lutar no Coliseu, e fala que é no Coliseu. Vocês acham que isso tá certo? O que vocês acham? Vamos lá. Exatamente, gente, Coliseu, naquela época de 180 ou 192, se a gente for colocar a morte do Cômodo do 192, aqui ó, a Jussana tá falando, Coliseu veio muito depois, é isso mesmo, gente, Coliseu veio muito depois. Como que era o nome do Coliseu? O Coliseu se chamava Anfiteatro Flávio, certo? Anfiteatro, o que é um anfiteatro? Aqui ó, agora, hoje eu vou usar a minha maquetinha Coliseu, porque afinal de contas eu tô com ela aqui, como que eu não vou usar, né? Olha só, isso era um anfiteatro, certo? Anfiteatro é quando nós temos a arquibancada em toda a volta, certo? Exatamente como esse aqui é o meu Coliseu, ó. Tá vendo a arena ali? Que dá pra ver toda a estrutura e tal. Olha lá, certo? E aqui a gente tem toda a estrutura externa do Coliseu também, minha maquetinha. Bem, e era um anfiteatro. É linda, né, Ricardo? Um anfiteatro quer dizer que eu tenho arquibancada em toda a volta, certo? E por que Flávio? Quem construiu o Coliseu? Quem construiu o Coliseu foi o Vespasiano, que começou uma nova dinastia. A gente terminou a dinastia Júlio-Claudiana com o imperador Nero, que se matou. Depois disso, a gente teve um ano do chamado dos 4 imperadores, certo? O quarto imperador desse ano dos 4 imperadores foi o Vespasiano. E o Vespasiano decidiu construir um local de espetáculos para o povo para devolver esta área da cidade que o Nero tinha se apropriado para fazer a sua casa, certo? E ele construiu o Coliseu e foi inaugurado em 80 depois de Cristo e recebeu, logicamente, o nome da família dele, que era Flávia. Então, Anfiteatro Flávios, da família Flávia. Por isso que naquela época não existia Coliseu. Então, de onde eles tiraram esse nome Coliseu? Olha só, Coliseu é que é o seguinte, agora tem outro erro no filme e a gente vai juntar duas coisas. Esta área onde hoje está o Coliseu fazia parte da Domus Áurea. A Domus Áurea é a casa que o Nero construiu para ele, que tinha 80 hectares, que ocupou toda essa área ali. E onde está o Coliseu tinha... Olha lá, vou mostrar aqui esse desenho aqui, tá?
esse desenho aqui mostra para vocês que tudo isso aqui que vocês estão vendo era a Domus Aurea. A Domus Aurea ocupava toda a parte do Coleópio, ocupava o Palatino, ocupava toda essa parte do Coliseu, certo? E onde está o Coliseu, existia um lago enorme da casa do Nero, que o Vespasiano secou para colocar o Coliseu. E aí vem o erro do filme, que quando eles fazem uma vista aérea assim, certo? Quando eles fazem uma vista aérea de Roma, chegando em Roma, na troca do primeiro para o segundo tempo, vamos chamar assim, quando eles fazem essa vista aérea, aparece o Coliseu ao lado de um lago. Gente, não, porque o Coliseu, esse lago não existia mais. O Coliseu foi construído no lago do Nero. E era um lago artificial, sim, tá? Esse lago que o Nero fez era artificial e o Vespasiano secou todo esse lago para fazer o Coliseu. Então esse é outro erro histórico. Nessa mesma visão aqui, deixa eu tirar aqui a imagem, nessa aérea que eles fazem, tá? Vai aparecer esse, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Aqui a gente tem o Coliseu. Ops, espera aí, deixa eu virar um pouquinho. Aqui hoje a Ali tá equipada. Olha só. Coliseu, certo? E quando eles fazem essa vista aérea, eles mostram esse edifício aqui, ó. Aquele edifício ali é a Basílica de Constantino, ou Basílica de Mazêncio. E esse edifício foi construído no século IV, ou seja, não existia ainda, tá? Então, é realmente, assim, é complicado. Algumas informações que tem ali, vejam o filme não como, vou ver um filme de história. Não é um filme de história, é um filme total de Hollywood e as histórias não batem, tá? Não batem. O Fernando tá perguntando aqui, então em 192 já existia o Coliseu? Sim, o Coliseu já existia, mas ele não tinha o nome de Coliseu. Ele se chamava Anfiteatro Flávio. E agora, Ali, então por que tem esse nome Coliseu até hoje? Por quê? Nessa entrada monumental da casa do Nero, que tinha o lago, tinha no átrio, tinha uma escultura enorme de bronze, com mais de 30 metros, do próprio Nero, claro. Essa escultura fica enorme, com um colosso, porque tinha mais de 30 metros de altura, de bronze, que não existe mais, do Nero. E ficava ali na frente do Anfiteatro Flávio. Depois da queda do Império Romano, que mudou muita coisa, os edifícios foram abandonados, essa escultura continuava ali. A gente não sabe exatamente quando que ela sumiu. E aí, o que aconteceu? As pessoas diziam assim, lá onde está o Colosso, lá onde está o Colosso, Colosseu. Então, o Coliseu, como a gente chama hoje, ganhou o nome de Coliseu na Idade Média, não lá em 180, 192 depois de Cristo, ele se chamava Anfiteatro Flávio, certo? Exatamente, eu também concordo, que é um filme que mostra. Bom, daí vamos ainda seguir aqui o negócio, porque não acabou ainda. Aqui, ó, deixa eu ver aqui se dá pra ver, Ricardo. Deixa eu ver. É isso mesmo, ali, ó. Lá no fundo, bem embaixo do meu vídeo, aparece a escultura enorme, esse colosso, né? Que ficava em frente no átrio esse que era uma das entradas da Domus Aurea, uma das entradas da casa do Nero. Então, assim, quando a gente estuda o Coliseu, é super importante estudar também a Domus Aurea, entender como era essa área aqui, porque uma coisa está amarrada na outra. Quando a gente estuda o Coliseu, a gente tem que estudar lá o incêndio de Roma, estudar a casa do Nero, ver como é que foi, e aí a gente monta o Coliseu no lugar dele, tá? Bem, aí, vamos parar aqui de compartilhar a imagem. Acontece o seguinte, eles falam que o Marco Aurélio era um sábio, porque ele tinha proibido
de que se fossem feitas lutas entre gladiadores no Coliseu. Para tudo, gente. Não é verdade também. Vamos lá. As lutas entre gladiadores não era só para divertir o povo, tá? As lutas entre gladiadores, elas também serviam como uma forma do imperador se relacionar com o povo, certo? E, digo mais, o Marco Aurélio, sim, proibiu lutas entre gladiadores lá na Antioquia, numa província lá que hoje onde é a Turquia, porque deu uma confusão lá, mas pontualmente lá. Em Roma continuava tudo igual, certo? E o Cômodo era o imperador que sim, ele tem nas histórias aí dos historiadores da época que escreveram sobre os imperadores. Eles falam que o Cômodo lutou com centenas, milhares de gladiadores, que matou muitos homens. Então, isso, sim, essa parte da história é verdade, que ele lutava com gladiadores, mas que ele morreu assim, não é verdade, tá? E vocês estão falando, eu tô vendo aqui nos comentários, sobre o que eles tinham que contratar historiadores. Eles contratam, gente. Eles contratam, e daí eu fui até pesquisar isso, porque eu falei, gente, não é possível, né? Eles contratam, só que os historiadores pediram para não participar mais do filme, pediram até para não colocar o nome deles, porque tava com uma quantidade tão grande de erros que não dava. Bom, e aí vamos finalizar o erro aqui do filme. Tem outros, tá? Mas eu tô contando aqui alguns para vocês. Quando o Cômodo morre dentro da arena lá com o Russell Crowe, eles falam assim, nossa, agora a paz vai voltar para Roma. Gente, foi exatamente o contrário. Depois da morte do Cômodo, aconteceu uma guerra civil, não teve paz nenhuma. Foi uma guerra civil, que é o ano que nós chamamos de ano dos 5 imperadores, ok? E aí mudou dinastia, tanto é que grande parte dos historiadores diz que a queda do Império Romano começou durante o Império do Marco Aurélio, com essa epidemia enorme que teve, com isso, aí a morte do Cômodo, o assassinato do Cômodo, esse ano dos 5 imperadores mudou totalmente. O próximo imperador, o que assumiu o império depois dos 5, foi o Sétimo Severo, que era um imperador africano já, e mudou completamente os rumos do Império Romano, e isso pode ter sim sido a partir dessa epidemia do governo do Marco Aurélio, todas essas mudanças já começaram o que culminou depois na queda do Império Romano, tá? Então, sim, bastante erros históricos. Agradeço aí esse bate-papo hoje, que foi gostoso, um bate-papo sem ser uma aula muito formal assim. Quem quiser participar do curso das 7 maravilhas do mundo antigo, mais o Coliseu, que aí eu vou contar a história completa de Domosauro, de Coliseu, de gladiadores e tudo mais. As inscrições ficam abertas até domingo, dia 18, à meia-noite, e serão 6 aulas. Quem quiser participar será super bem-vindo. Eu agora vou tentar descansar, porque eu vou confessar para vocês, eu não sou muito noturna, não. Eu gosto de trabalhar de manhã cedo, e daí eu trabalho um monte até 1h30, 2 horas da tarde, aí que eu vou comer, porque eu não paro a minha cabeça de pensar pra comer. Aí que eu vou comer, daí depois eu volto a trabalhar, e de noite, esse horário assim, eu já tô, sabe, meio assim. Mas hoje eu abri essa exceção, vamos dizer, porque eu sei que muita gente não consegue estar nos horários que eu faço. A partir de hoje, gente, abram os olhos para os filmes que não são filmes. A gente não pode achar que uma produção de Hollywood tem respaldo histórico 100%.
Veja, foi bastante criticado o filme do Gladiador, justamente porque ele teve erros assim que às vezes assim, não mudaria tanto a bilheteria, vamos dizer, do filme. Por exemplo, botar o Cômodo de Barba, criar um personagem que não existiu, enfim. Eles quiseram falar que foi uma coisa, mas ao mesmo tempo não foi. Então, enfim, teve outros erros que eu nem comentei aqui, mas é isso, dos talheres vocês gostavam, né? Agora vocês vão comer hoje, vão sentar para jantar e vão olhar, ainda bem que eu não vou comer como na antiga Roma, vou comer aqui com um garfo e faca que apareceu lá no século XIX. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês em breve. Beijo!